O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Este é o som do E o Vencedor é das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e hoje, além do José Manuel Fernandes, está também connosco a Ana Sanlês. Carla. 2 entrevistas, 2 estratégias e eis que todos os caminhos vão dar a eleições antecipadas. Ana, a tua nota vai para a entrevista de ontem do Primeiro-Ministro? Sim, eu acho que estamos no bom caminho, acho que podemos ter esperança. Mais 3 ou 4 entrevistas e teremos Luís Montenegro a admitir que talvez possa ter cometido algumas imprudências ou erros, além de erros de comunicação. Ai, os erros de comunicação, essas boias de salvação. Sim. De todos os políticos. Mas... acho que é geral. Sim, mais um bocadinho e mais algumas insistências e acho que vamos lá. Acho que foram dados passos importantes nesse sentido e também foram dados passos muito importantes naquilo que o PSD tem chamado de striptease do Primeiro-Ministro, salvo seja. Ficámos a saber sobre as garrafas de vinho branco produzidas pela então empresa do Primeiro-Ministro. Ficámos a saber que dorme no único quarto livre em São Bento, entre os gabinetes dos assessores. Sem cortinas. Exatamente, é uma chatice. Ficámos a saber sobre as ações do BCP que vendeu e a mais-valia que teve, e essa revelação não terá sido de todo inocente. Portanto, eu diria que foi um bom alta definição sobre a vida do Primeiro-Ministro. Eu não me lembro, mas eu sou jovem, vocês são antigos, podem dizer-me. Já começou. De ver um 2 minutos e já começou a ofender. Eu não venho aqui para ser insultado. Mas eu queria mesmo saber, não me lembro de ver um Primeiro-Ministro em funções a dar 50 minutos de uma entrevista em que fala só sobre si próprio, sobre a sua vida empresarial houve, e talvez familiar. José Sócrates, no caso da licenciatura. Eu lembrei-me de Sócrates, mas ainda assim... 2007, 2008. Este foi assim a primeira grande polémica sobre José Sócrates, a forma como ele tinha obtido a licenciatura, que passou por uma cadeira feita ao domingo e para aí fora e outras peripécias. E recordo que ele, passado umas semanas da polémica nos jornais, começou no Público, a ter dado uma entrevista à RTP, se não erro, ao José Alberto Carvalho e à Maria Flor Pedroso, se não erro também, em que foi dedicada exclusivamente a esse tema e ele, tipo, quantos é que são? Venham cá então, basicamente naquele tom. Aqui está a importância... Um estilo que manteve até hoje. Aqui está a importância da memória nas redações. Obrigada, Paulo. São parênteses. Mas não deixa de ser logo à partida temos aqui comparar este momento a um momento com José Sócrates é incómodo. O nome de José Sócrates tem surgido algumas vezes ao longo deste caso. E eu sei que o timing condiciona e estamos na véspera do debate da moção de confiança, mas não deixa de ser esquisito, não é? Parece que vivemos num país sem problemas e um alien caísse em Portugal àquela hora pensava, bem, Portugal é um país espetacular. E a verdade é que o Governo anda empenhado em fazer parecer que assim é, com conselhos de ministros a cada dia útil, com rajadas de medidas e decisões tomadas e aprovações e obras e eu acho que a ordem nesta fase será essa. Todos os dias tem que haver alguma coisa para mostrar. Por exemplo, ontem no Conselho de Ministros no briefing foram anunciadas uma série de decisões, mas só hoje, por exemplo, pelo menos segundo as indicações que temos, é que vão ser dados os detalhes sobre o plano rodoviário, que é uma coisa que interessa muitíssimo às pessoas. Portanto, aqui o Governo com o modo turbo, campanha já ativado. Mas voltando à entrevista do Primeiro-Ministro, Montenegro estava numa situação difícil, né, porque se colocou nela. Isto para dizer que acho um pouco injusto comparar as duas, de Montenegro com a de Pedro Nuno Santos, que em 15 minutos ainda assim conseguiu ser um bocadinho mais eficaz do que Montenegro em 50, porque só tinha uma coisa a fazer, que era atacar. Não tinha nada a explicar. Ele não tinha nada para explicar. Está numa posição mais confortável. Claro, muito mais confortável. Isto porque o erro já o cometeu há um ano, quando decidiu dizer que o PS nunca viabilizaria uma moção de confiança.
Pedro Nuno Santos não quer ir a eleições, mas não tem cara para fazer outra coisa neste momento, enredou-se na sua própria armadilha, quer ser credível e coerente, e é bom que os políticos o sejam, mas a realidade é dinâmica e isso também deve servir de lição a Pedro Nuno Santos, que está amarrado à sua promessa e acho que não esperava ter que pagá-la num caso sobre a vida do Primeiro-Ministro. Portanto, acho que Montenegro estava realmente numa posição bastante mais difícil pelo tipo de informação que está em falta e que não é numa entrevista que é muito fácil de clarificar. Creio que quem não tinha percebido muito bem como é que chegámos até aqui continuou sem perceber, até porque o Primeiro-Ministro foi muito fastidioso nas explicações nos primeiros minutos da entrevista, aqueles primeiros 15, 20 minutos. Que levaram ao desespero da Sandra Felgueiras. Ao desespero da Sandra Felgueiras e quem está a ver, a certa altura desiste, não é? Então, mas continuamos com isto. Mas, por outro lado, também era para isso, não é? Para explicar com detalhes. Estas coisas são complexas de alguma maneira. Mas eu senti que naqueles primeiros minutos, muitas daquelas explicações eram contexto. E era um contexto que as pessoas já sabiam e que... Certo. Há sempre aquela ganhar tempo. Mas em televisão, o ganhar tempo às vezes perde-se pessoas. Great television. Not so great television. Não foi not so great television. E portanto Montenegro manteve aquele seu guião, achei pouco direto, pouco incisivo. Acho que escorregou ali 2 ou 3 vezes quando usa o plural, o nós, para falar sobre a passagem da empresa para a mulher. Diz que não passou tudo para os filhos porque precisávamos de controlar, porque eles não tinham maturidade. Pronto, e houve outras incongruências. E pronto, e no final do dia, um dia que devia ter ficado marcado por fazer um ano desde que o governo foi eleito, foi um dia cheio de coisas a acontecer para ficar tudo na mesma. Ninguém avançou, ninguém recuou, são 2 pessoas muito teimosas que temos à frente dos 2 principais partidos em Portugal. E pronto, e hoje à tarde temos o último episódio da série da temporada da série da Netflix. Ou o primeiro da eu nova acho que série. É o último desta temporada e as eleições será o primeiro da próxima temporada da série que nos últimos anos nos tem mantido agarrados ao ecrã. A nota vai para Luís Montenegro, vai um 8. Um 8 para Montenegro. Bruno, também viste essa entrevista e a outra também, imagino, com Pedro Nuno Santos. Começando pela de Luís Montenegro, eu já disse aqui, se não estou em erro, não me quero enganar, que Luís Montenegro cometeu um erro ao não ter encerrado a atividade da empresa quando foi a eleições, quando foi para o governo. Continuo a achar que é um erro. E ontem o Primeiro-Ministro, com aquilo que disse, confirma que foi um erro. Ele próprio assume. Ele não diz, eu cometi um erro. Ele não diz, mas quando ele diz que teve a sensatez de vender as ações do BCP, então não percebeu que a atividade desta empresa o poderia comprometer. Se ele teve a sensatez de vender as ações do BCP, percebendo que... Do BCP... Do BCP. Eu percebi PCP. Eu acho que ainda não está cotado em bolsa, mas... Sério, Bruno, fiz questão de sublinhar que é para não haver dúvidas. O PCP cotado em bolsa era uma coisa olha, já aconteceram coisas mais estranhas. Mas se percebeu que aí poderia haver um problema... Então não percebeu que a atividade desta empresa, mesmo a atividade passada, não digo que continuasse, mas pelo menos encerrar naquele momento. Mas eu neste momento acho que o erro foi mesmo a constituição da empresa, porque este é o tipo de empresa, pelos clientes que tem, pela mistura aqui entre amizades, contactos, é o tipo de empresa admissível e se calhar até é obrigatório num ex-político, alguém que já passou pela política e que vai fundar uma empresa com este tipo de negócios. Eu não estou a dizer que que cometeu nenhuma... Não, mas era o que ele era na altura em que constituiu, era um ex-político. Então, mas é para não voltar. É para não voltar. Quando regressou é que devia ter revisto isso tudo. Pois, mas aí já... Porque isto vai dar... Isto é uma pedra... Não é uma pedra no sapato. É uma pedra que é um sapato. E pode levá-lo ao fundo. E ver o Primeiro-Ministro nesta situação completamente encurralado é penoso. Luís Montenegro ontem estava a explicar os serviços prestados à tal gasolineira, de angariar parceiros. Quer dizer, isto é mau demais.
nós vemos, tudo bem, eu não estou a dizer que seja ilegal, mas a própria imagem do Primeiro-Ministro a angariar parceiros para uma gasolina... Agora, eu acho que isso aconteceu tudo antes. Claro que aconteceu, mas eu não estou a dizer que aconteceu antes, mas quando tu voltas à política, voltas também com o peso. Passado, claro. Quer dizer, não te libertas disso. O passado foi lá atrás, dizem os chutes, não é? Mas o passado continua bastante presente. Outra questão, é verdade que as perguntas foram... Bruno, desculpa lá, mas quer dizer, se ele não explica isso, o que é que ele faz? Neste momento hoje há uma capa no jornal a saber se ele tem ou não que mudar a propriedade das escadas para fazer uma escada no interior. Quer dizer, nós estamos a chegar a um nível... Quer dizer, quando estamos neste nível, de facto, havia uma altura que eu achei que ele tinha que dar muitas explicações. Eu ontem estive a ler todas as explicações que ele deu aos partidos. Quer dizer, das duas uma, ou a gente acha que ele está a mentir e tem que provar, ou se não acha que ele está a mentir descaradamente, não pode dizer que ele andou a ser avançado, não pode dizer que ele andou a ser assalariado, aquelas coisas que disse, por exemplo, Pedro Nuno Santos na entrevista dele, porque isso são crimes. Quer dizer, até ao momento... Mas eu não estou a acusar o Primeiro-Ministro de nenhum crime. Cobrar por serviços que não prestou. Sim, que também é um crime. Cobrar por serviços que não prestou, quer dizer, assim, que aquilo é inventado, sobretudo quando as empresas estão a dizer que os serviços foram prestados. Portanto, está a provar o crime e estão também a ser criminosos as empresas, porque a gasolineira veio dizer que foi um ótimo serviço que foi prestado, a Solver disse que estava muito satisfeito e agora mais mudar para outro para sair atrapalhada, mas não disse que aqueles serviços não existiam. Quer dizer, sim, eu também não acuso o Luís Montenegro de nenhum crime. Eu se queres te diga, sabes uma coisa, eu fui ver as ações do BCP agora para confirmar uma coisa que ele fez ontem. Ele no meio disto tudo, onde isto está complicado quer dizer, ele se tivesse ficado com as ações do BCP, como ele disse, portanto, e se tivesse vendido agora, em vez de ter tido uma mais-valia de 200 mil euros, tinha de 400 mil. Ou de 600 mil, não sei quanto é que ele investiu. Ele disse 3 vezes mais. Porque elas duplicaram no último ano. Desde que ele foi para o governo, o valor das ações do BCP duplicou. Ele teve o cuidado de as vender antes. Portanto, só isso vale mais do que do que aquela empresa. Mas agora, eu não... Quer dizer, nós um dia vamos ter que saber o que é que além das declarações de interesses, é preciso ser para poder ser político em Portugal. Porque eu acho que estamos a pedir já um nível de detalhe que não sei sinceramente onde é que vamos chegar. E não vamos sair disto. Estamos a pedir neste caso concreto. É isto que a gente vai discutir. A imprudência dele é que... É verdade. Houve a imprudência dele de não ter dado agora aqui, sinceramente, ele tinha passado aquilo para o nome da empresa para o nome dos filhos. O que é que mudava isso? Pelo menos tirava do perímetro do mudava a aparência, só mudava a aparência. Só mudava a aparência. Mudava o perímetro patrimonial próprio. Tirava a empresa do perímetro patrimonial próprio que ele manteve ao ter a empresa em nome da mulher. Isto é, qualquer rendimento ali também ia ao IRS dele. Também ia ao IRS dele. E os filhos ainda não se misturam com os pais. Desculpa lá, só tem que ir ao IRS se eles houver distribuição de lucros. Sim, qualquer rendimento que viesse dali. Qualquer rendimento que viesse dali. O IRC tem... Qualquer rendimento. Não houve distribuição de rendimentos, não é? Mas ele não tinha... Sim, não houve distribuição de lucros. Ele não tinha nenhum salário daquela empresa. Só ganhas numa empresa das duas uma. Tem um salário prestando um serviço ou recebendo lucros. Não houve nada disso. Aquela empresa teve. Potencial. Esta discussão prova que é preciso continuar a falar sobre o assunto. E vai-se continuar. E daí eu acho que isto... Eu posso pôr umas questões tão fartos já deste assunto. Quando se chega à história do hotel, eu acho que já se ultrapassou neste caso os limites todos daquilo que é habitual. Mas isso aí, sabes o que é que eu nada acho? contra. Agora, se o standard vai ser este, vamos fechar a porta do Parlamento à chave. Se eu dormir 20 noites no hotel, ontem perguntou assim, ontem a jornalista perguntou, são 5 mil euros. Tem ordenado para pagar, são 5 mil euros, mas isso é o que ganha o Primeiro-Ministro, ele pode optar por ganhar outros rendimentos, todos nós já fizemos gastos, ele lá sabe o que faz ao dinheiro dele e só acha que não pode dormir no hotel agora, fica confortavelmente na residência oficial quem não conhece aquilo.
Eu já vi os aposentos privados, enfim, noutra altura. Calma. Pedro Santana Lopes falou disso no programa do Ricardo Araújo. Aquilo não é confortável. E aquilo não tem condições. Não tem condições. Obviamente que... Não, mas ontem, a certa é uma altura, coisa na digna, entrevista... não é? Mas é um quarto pequeno, com pouquíssima luz, ali entre gabinetes de trabalho, em que andam pessoas para trás e para a frente a trabalhar, porque aquilo é um gabinete de trabalho. Desculpem, quer dizer, não, vamos lá ter esta imagem, não é? Passa o assessor e passa o primeiro-ministro com a toalha e roupão saiu do duche e ir para o quarto. É verdade, a certa altura parecia que estávamos a ver um programa que era as perguntas que sempre quis fazer a José Sócrates e nunca teve coragem de fazer. A certa altura passou um bocadinho por aí. Mas eu continuo a achar que o erro está nessa questão inicial, no ponto de partida. Não travas a bola de neve, ela vai crescendo. E vai crescendo e vão continuar a subsistir dúvidas enquanto não houver o esclarecimento cabal. Ainda falta de dizer quais são pelo menos duas empresas. E a responsabilidade do início disto tudo é de Luís Montenegro, ele é que se pôs nesta situação. Haverá depois, pode-se discutir se todas as perguntas fazem sentido, se não fazem. Uma coisa é certa também, depois de José Sócrates, pelo menos, temos escrutínio. Um escrutínio que deveria ser habitual, normal, sobre todos os políticos, incluindo Luís Montenegro. Vamos à nota. Já agora, muito rapidamente, nós podemos admitir que a partir de agora o standard é este. Mais à americana do que à europeia ou à portuguesa. Agora temos que assumir isso, que a partir de agora vamos querer saber rigorosamente tudo dos candidatos ou de quem está em exercício de funções públicas, sobretudo a este nível. Eu duvido é que fique pedra sobre pedra, sinceramente, se nós formos àquilo que é a vida profissional passada. Então vamos para os advogados e os conflitos potenciais de interesses, esqueçam, quer dizer, isso, e um terço de Parlamento são advogados, se não erro agora nas estatísticas sobre a profissão deles. Podemos assumir e podemos ir depois para a vida privada, casos extraconjugais, o que é que os filhos fazem. A americana, basicamente, não é? Sabemos, como sabes, o escrutínio é esse nível, não é? Ainda não entramos na vida privada. Quando chegamos ao preço do hotel, temos que avançar. Temos que avançar. Vais dar nota a Montenegro? Vou dar uma nota a Luís Montenegro, vou dar um 8, creio que a responsabilidade desta situação é dele. O facto de ontem estar encurralado, se sentir encurralado, até com alguma dificuldade na expressão corporal, em lidar com as perguntas que lhe estavam a ser feitas, é responsabilidade de Luís Montenegro, não há outra forma de o dizer. Acho que também, neste momento, as eleições são a saída. A única saída para saída. O líder do Bem que governo. A Ana Salles falava há pouco destes conselhos de ministro que têm acontecido quase dia sim, dia não. José Manuel, aproveitas para fazer já quase um balanço do que foi este trabalho do governo. Não, eu vou só dizer assim, eu achava que este governo estava a ser, enfim, entre o mediano e o medíocre. Portanto, em termos, e sobretudo o país não estava a fazer as mudanças que precisa de fazer, porque basicamente não há maioria política para isso, nem maioria social, nem maioria cultural, não há nada. Portanto, vai-se andando, esperando o dia seguinte, um pé à frente do outro e depois logo se vê. Mas apesar de tudo, no meio disso tudo, eu vou destacar três ministros que vão-se embora e que esses, pelo menos, estavam a tentar fazer coisas diferentes. Falo do Ministro da Educação, que, além de ter resolvido o problema dos professores, começou a dar muitas indicações de uma orientação bastante diferente da política do Ministério. Falo da Ministra da Justiça, que tem tido intervenções, por regra, sempre corretas e corajosas, designadamente na área do combate à corrupção e nas intervenções públicas que faz, e falo de uma ministra de que se tem falado muito menos, mas que naquilo que tem feito também na boa direção, que é a ministra da Ciência e Energia. Portanto, caem com o governo, portanto, veremos o que vem a seguir. Eu, sinceramente, no estado em que as coisas estão, não creio que tenhamos condições de grande governabilidade nos próximos anos, espero que não sejam as próximas décadas, porque isto, à boleia de, designadamente, do dinheiro que vai chegando da Europa, achamos que está sempre para tudo, mas não vai dar um dia. Vais dar nota a estes três ministros? Vai nota para estes três ministros, portanto, dou-lhes... Vou ser generoso, vou dar um 14 a estes três ministros, que me parece que são aqueles que se destacam num governo que tinha um núcleo político enorme,
e que esse núcleo político também falhou e, portanto, se fosse para esse lado, eu só daria notas muito negativas. Destacam-se estes 3 ministros de um governo que, ao que tudo indica, vai cair esta tarde no Parlamento com a votação da moção de confiança. Enquanto isso, a caravana vai andando em alguns setores, Paulo. Olha, ainda bem que alguém tem que trazer este programa os temas que interessam. Não, estou a ironizar, obviamente. Não, mas no meio disto tudo nós ficamos naturalmente distraídos em relação a outras coisas que vão acontecendo e há coisas boas já agora. E hoje deverá ser anunciado oficialmente que a fábrica de Palmela da Volkswagen, a Auto Europa, foi escolhida dentro do grupo Volkswagen para produzir um novo modelo que vem aí, um ID.1 ou o ID.1, se quisermos. A linha ID é a linha de carros elétricos 100% elétricos da Volkswagen, portanto, onde achamos que está o futuro da mobilidade, não é? E este vai ser um veículo de entrada de gama, portanto, um carro 100% elétrico chamado para as massas, que vai chegar ao mercado a cerca de 20 mil euros. E, portanto, o que é que isso significa? Ponto 1, que a fábrica de vez em quando há umas notícias, será que é desta que a fábrica fecha? E com a Volkswagen a ultrapassar uma crise exatamente. grande. A Volkswagen tem problemas estruturais, como sabemos. Isso significa várias coisas, que os planos de fecho de fábricas da Volkswagen em termos globais não devem, obviamente, chegar à Auto Europa, porque está aqui uma aposta de futuro e está-se a preparar um novo veículo automóvel que deverá chegar ao mercado só daqui a 2 anos, em 2027. E, portanto, já estão a ser investidos 600 mil euros para fazer a conversão, obviamente, para que a linha de montagem possa produzir este novo modelo. Isso é o primeiro ponto. Depois significa que para a Volkswagen também, enquanto grupo, mas o desenvolvimento do segmento dos elétricos e sobretudo com automóveis, neste caso baratos de entrada, significa que as probabilidades do próprio grupo dar a volta são maiores, porque grande parte da concorrência que a China, as marcas chinesas estão a fazer, é precisamente no campo dos elétricos. Eles saltaram uma etapa na tecnologia, entraram logo à séria na tecnologia elétrica, quando os outros grupos antigos ainda têm que fazer basicamente reconversões com veículos a combustão e têm que manter as várias opções no mercado. E mesmo com tarifas, eles andam aí pela Europa, pelos Estados europeus. Não, sem dúvida, e nós vamos vendo. E, portanto, isto é uma boa notícia. O nosso abono de família já não é o único em termos económicos, não é? De exportações, que é a fábrica da Auto Europa, são 2,7% das exportações portuguesas. O turismo é importante e cada vez mais importante, mas a Auto Europa continua a ser daqueles símbolos, até pela fileira de fornecedores que criou e que são importantes, sobretudo para a região da Península de Setúbal. E, portanto, olha, no meio disto tudo, a economia anda, os grupos vão tomando decisões, e ainda bem, neste caso, positivas para a economia portuguesa, para a Volkswagen. Então, para a Volkswagen. Isto quer dizer que aquele temor que existe, nomeadamente ao nível da economia, que eleições antecipadas, uma nova paragem nas decisões, assim. Apesar de tudo, não é assim tão dramático. Primeiro, esta decisão estava tomada há muito, não é? Não se anuncia assim do dia para a mão. Esta empresa não é portuguesa também. A empresa não é portuguesa e trabalha para o mercado global. Digamos que o mercado português é um bocadinho irrelevante. O mercado português automóvel, como é evidente, é irrelevante para a Volkswagen. Eles preocupam-se mais com a formação das pessoas que cá estão. Os trabalhadores são portugueses, essencialmente portugueses, e as condições logísticas que vão tendo para depois tirar os automóveis daqui para fora, porque eu imagino que 90 e tal % são para exportação, não é? E, portanto, tem que ter bons acessos ao Porto de Setúbal, boas estradas e a funcionar bem o Porto de Setúbal para enviarem os carros que produzem aqui para todo lado. Portanto, são um bocadinho à margem destes ciclos políticos e ainda bem. Ainda bem. Então, só falta a tua nota, Paulo. Olha, dão 16 à Volkswagen e à Auto Europa, sobretudo, e precisamos de mais, ou precisávamos de mais, como esta. Terminamos então com um verdadeiro vencedor nesta segunda edição. A primeira normal tivemos uma às 7h30 da manhã. Esta tarde vamos naturalmente acompanhar em direto a votação, a discussão e a votação da moção de confiança no Parlamento a partir das 3 da tarde.